3 pecados que não têm perdão na Bíblia e infelizmente o terceiro tem sido normalizado na vida de muitos crentes. Ou seja, naquele grande dia, muitos ficarão de fora, pois cometeram esse terceiro pecado. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia para nos acompanhar nos versículos que estaremos citando. E também não se esquece de, se você gostar do vídeo, deixar o seu comentário e o seu like. Vamos então para o tema do vídeo? O primeiro pecado que não tem perdão, segundo a Bíblia, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 31, está escrito assim: portanto eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma coisa contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Se pegarmos o contexto, vamos ver Jesus curando um jovem, que a Bíblia diz que ele não enxergava e nem falava. O texto diz que Jesus repreendeu o espírito maligno e aquele jovem passou a ver e a falar. Os fariseus, olhando para isso, disseram: esse aí expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Jesus disse que todo reino dividido, ele será devastado. Toda casa dividida, ela não subsiste. Então aí Jesus fala o texto que nós acabamos de ler. Mas afinal, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir aos demônios aquilo que Deus está fazendo. É atribuir ao diabo aquilo que Deus está fazendo. Falando nisso, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na tela final. Como saber se eu pequei contra o Espírito Santo? Muitas pessoas têm essa dúvida. E nesse vídeo eu deixo bem claro, eu esclareço um pouco a respeito desse pecado que não tem perdão segundo as Sagradas Escrituras. O segundo pecado que não tem perdão, segundo a Bíblia, é a apostasia. Para isso eu quero ler com você Hebreus capítulo 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram e sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O apóstolo está dizendo que para essas pessoas é impossível elas serem renovadas no seu entendimento. Só que essas pessoas aqui não são qualquer pessoa, por exemplo, aquelas que saíram da igreja, se afastaram da igreja por um motivo ou por outro e ainda têm o temor de Deus no seu coração. Não, está falando sobre apóstata da fé, ou seja, são aqueles que participaram do dom de Deus, como o texto diz, experimentaram do Espírito Santo, tiveram plena comunhão com Deus e com o Espírito Santo, mas se afastaram e agora, além de não ser participante, eles pregam contra aquilo que eles viveram a vida toda. São aquelas pessoas que o próprio texto diz que o cão voltou ao seu próprio vômito. E é por isso que existem vários textos na Bíblia que o mesmo apóstolo Paulo diz: cuidado com os cães. Quando ele se refere a cães ali, não são os cachorros de rua que você conhece, mas são aquelas pessoas que outrora conheceram o Evangelho, viveram no Evangelho e agora pregam contra o Evangelho. No YouTube você vai encontrar muitas pessoas dessas que são contra a igreja, são contra dízimo, são contra casamento. Então essas pessoas, um dia, se você for pesquisar a vida deles, foram participantes. Um dia eles estavam dentro da igreja, ouvindo a palavra, pregando a palavra. Hoje eles são apóstatas da fé. E por que é impossível que eles sejam renovados no seu entendimento? Porque eles já participaram, ou seja, eles tomaram uma decisão conscientemente de não querer as coisas de Deus e querer ser os opositores. É por isso que o texto em Apocalipse diz: ficarão de fora os cães, ficarão de fora todos aqueles que amam e cometem a mentira. E o terceiro pecado que não tem perdão, segundo a Bíblia, e como eu disse no início, é um pecado que estão normalizando em algumas igrejas, porque não se fala mais desse pecado. Até parece que esse pecado não existe. Pela falta de conhecimento bíblico, de conferir, de ler a palavra de Deus, as pessoas estão cometendo esse pecado e elas vão chegar naquele último dia e ao invés de ouvir de Jesus: vinde benditos do meu Pai, eles vão ouvir: não te conheço,
porque praticastes a iniquidade. A iniquidade nada mais é do que o pecado acostumado. É algo que você pratica e por você criar aquele hábito de praticar aquele pecado, você normaliza ele. Daqui a pouco você não tem mais aquele peso na consciência de que é algo errado. Mas, lendo a palavra de Deus ela vai nos limpar, nos purificar de todo o pecado. E para isso eu convido você a ler juntamente comigo Mateus capítulo 5, versículo 23, palavras de Jesus. O texto diz assim: portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Ou seja, o terceiro pecado que não tem perdão, segundo a Bíblia, é o não perdoar. É as pessoas guardarem mágoas e não liberar perdão para o próximo. O texto que acabamos de ler diz que nem a nossa oferta o Senhor recebe se nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, ou se o nosso irmão tiver alguma coisa contra nós. Lembra da oração do Pai Nosso em Mateus capítulo de número 6, no versículo 12 ele diz: perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. É à medida que nós perdoamos, nós seremos perdoados. O próprio Jesus deixou bem claro isso aqui a partir do capítulo 5 e no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Logo após ensinar os discípulos a oração dominical, ele diz: se, pois, perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai que está no céu vos perdoará a vós. Se, porém, não vos perdoar os homens as suas ofensas, também o Pai não perdoará a vós. É à medida que nós perdoamos, nós seremos perdoados. Então, quando nós decidimos guardar mágoas sobre alguém, não perdoar aquela pessoa, porque o perdão, como eu sempre digo, o perdão é uma perca. Você tem o direito de ficar magoado, ressentido, bravo com alguém que fez algo ruim para você, mas a partir do momento que recebemos a Cristo como Senhor, somos guiados pelo Espírito, perdemos esse direito, porque não andamos segundo as vontades da carne, mas andamos segundo a vontade do Espírito. Então o cristão que é guiado pelo Espírito Santo, ele já não tem a opção de não perdoar. Ele não tem mais a condição de escolher se ele perdoa ou não. Ele precisa perdoar. Por quê? Porque o amor de Deus derramado sobre as nossas vidas foi o maior ato de perdão. Ou seja, nós recebemos o perdão de Deus. Agora precisamos também perdoar aqueles que nos ofendem e nos ferem ou até mesmo nos maltratam. No capítulo 18, a partir do versículo 15, Jesus vai tratar sobre o perdão do pecado de um irmão. Então Pedro diz: Senhor, mas quantas vezes devo perdoar alguém que me fez mal? Por dia, 7 vezes? O Senhor diz: não somente 7, mas 70 vezes 7. Quando ele diz que é 70 vezes 7, ele não está dando um número exato para o perdão, mas sim está dizendo que o perdão é ilimitado. Ou seja, o homem e a mulher que reconhece que foi perdoado por Deus, ele consegue também perdoar as pessoas que às vezes faz algo para ele que ele não gosta. Muitas pessoas dizem assim: eu vou te perdoar, mas é a última vez. São pessoas que não conheceram o perdão de Deus, não sabem o que é perdoar. Perdoar não é amnésia, perdoar não é esquecer que as pessoas fizeram para você. A Bíblia fala que o perdão ele é libertador. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Ou seja, quando você perdoa, o maior beneficiado é você. O diabo prende muitas pessoas aqui pela falta de perdão. Muitas pessoas não conseguem prosperar na vida, não conseguem manter uma vida espiritual saudável, porque guardam dentro dos seus corações uma mágoa, e é aquela mágoa que impede ele de entrar na presença de Deus. A Bíblia diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu santo templo? Ou seja, aquele que é limpo de mão e puro de coração. O diabo não está preocupado em tirar as pessoas da igreja. Muitas das vezes as pessoas estão indo para a igreja, mas não há mudança, porque o coração está sujo. E para que Deus, para que o Espírito Santo habite no coração do homem, é preciso que o nosso coração esteja limpo. A partir do versículo 23, o Senhor vai contar uma parábola do credor incompassível. Ele diz que um senhor trouxe um servo que devia para ele. Esse homem devia cerca de 10.000 talentos para esse senhor. Só para você ter uma ideia, um talento equivale nos dias de hoje cerca de 60 mil reais. Era cerca de 34 quilos de ouro naquele tempo.
ao ponto desse senhor chamar este homem que devia para ele e falar para ele que ele ficaria preso, ele seria vendido, a família dele seria vendida até que pagasse todo o valor que ele devia a esse senhor. Mas este homem, o devedor, se joga aos pés do Senhor, se humilha e diz: me dê mais um tempo que eu vou conseguir pagar. E ele começa a se humilhar diante desse Senhor. E o texto diz que o Senhor, olhando para aquela cena, ele pega aquele homem e diz: olha, pode ir para sua casa, a partir de hoje você não me deve mais nada. A tua dívida está perdoada. Este homem que recebeu o perdão saiu e ao meio da rua encontrou um conservo que devia para ele 100 dinheiros. Alguns textos diz 100 denários, que vale hoje cerca de 50 centavos. Então este homem que foi perdoado pelo seu senhor pega esse conservo que devia para ele uma quantia bem menos e diz: você tem que me pagar. Se você não me pagar, eu vou te mandar para a cadeia. Se você não me pagar, você vai sofrer as consequências. E o texto diz que este conservo fez a mesma coisa que o servo fez diante do seu senhor. Se humilhou e diz: me dá mais um tempo e eu vou te pagar tudo. Mas aquele homem que foi perdoado não perdoou o seu conservo, antes bateu nele e o feriu. Os homens que viram esta cena foram e contaram ao Senhor. Aquele senhor então, ouvindo a história, mandou que chamasse novamente aquele homem que foi perdoado. E as palavras do Senhor para este homem foi: eu não perdoei tua dívida? Você não me devia um valor muito alto e não tinha condições de pagar? Eu não perdoei? Então por que você também não perdoou aquele que te devia bem menos do que o que você me devia? E a Bíblia diz que por causa dessa atitude, este Senhor mandou que jogasse aquele homem num lugar escuro para ser atormentado. Olha como Jesus termina o texto dizendo: assim também vos fará o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Jesus está sendo direto aqui, tanto aqui como na oração do Pai Nosso, ou a oração dominical no capítulo 6. Ele está dizendo que para Deus não tem negociata. Ou nós perdoamos para ser perdoado, ou nós guardamos rancor, guardamos mágoa, guardamos ofensa e corremos o risco de perder a nossa salvação. O apóstolo também afirma dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que de nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Privar da graça, isso quer dizer, você tem o direito, através da graça de Deus derramada sobre nós através de Cristo, todos nós temos direito à salvação. Mas algumas pessoas serão privadas, não terão a salvação. Não é porque Deus não quer salvar, não é porque Deus não os escolheu, não, é porque eles se privaram da graça. Por que eles se privaram da graça? Porque eles permitiram que uma raiz de amargura brotasse no coração deles. E através dessa raiz de amargura, eles foram contaminados. Infelizmente, este pecado vai levar muitas pessoas ao inferno. Não é porque Deus não quer libertá-los, salvá-los, é porque eles simplesmente não querem abrir mão do direito de vingança. Eles não querem abrir mão e perdoar, como Cristo os perdoou. Jesus no Calvário diz, ao olhar aqueles homens ali zombando dele abaixo da cruz, ele diz: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. O maior beneficiado é aquele que libera perdão, porque esta pessoa consegue ter comunhão plena com Deus. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu comentário e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.